Oi, gente, boa noite. Tudo bom com vocês? Desculpa meu atraso, me enrolei aqui um pouquinho antes de eu entrar. O celular estava carregando, por isso que eu acabei me atrasando também. E aí, como vocês estão? Deixar o pessoal entrando para a gente poder começar. Hoje eu quero falar de um tema aí que já tem meses que me pediram para falar sobre esse assunto. Eu estava enrolando, mas hoje eu quero estar conversando com vocês sobre habilidades sociais. Então vamos discutir um pouquinho esse assunto. Pessoal que está entrando, saudade, Thalita, como você tá? Me confere aí se o som tá bom, se o vídeo tá bom, que a gente vai começar, que eu vou começar. Quero falar sobre habilidades sociais hoje, tem muito assunto hoje pra... É muito difícil, se você for um terapeuta comportamental ou um terapeuta cognitivo comportamental, em algum momento na sua prática, você vai falar sobre habilidades sociais com seus pacientes. Tá ótimo? Obrigada, Christian. Olha só, gente, quero falar disso. Acho que todo mundo que é psicólogo, principalmente que atua nessas duas áreas, né, tanto na área comportamental como na cognitiva comportamental, vai trabalhar com habilidades sociais, vai falar de habilidades sociais. Então, os grandes aqui no Brasil, os Delprete, né, são autores aí que são muito conhecidos pela área acadêmica, porque eles são, hoje no Brasil, os principais autores que vão discutir, né? Eles discutem habilidades sociais, já tem muitos anos que eles estão discutindo esse assunto. Vamos lá, olha só. Quando a gente fala de habilidades sociais, eu quero trazer uma definição aqui, porque ao longo da live eu vou trabalhar com essa definição, tá? Eu defini o seguinte, ó. Habilidades sociais são competências, e essas competências comportamentais eu vou estar chamando do nosso repertório comportamental. Então, habilidades sociais seria o nosso repertório comportamental que permite, então é um repertório específico, ok? É um conjunto de habilidades, de competências que a gente aprende, e esse conjunto aqui, esse repertório comportamental, vai nos permitir interagir com uma pessoa de maneira eficaz e apropriada. Vira e mexe, aqui em casa a gente tem a discussão do deveríamos ser mais sociáveis ou não? A gente vira e mexe, a gente tem essa discussão aqui em casa. O ponto sempre termina no mesmo lugar com eu falando. Sim, a gente precisa ter relações sociais, faz bem para nós. Aí você fala, Adriana, eu não preciso tanto. Então, a medida que eu vou precisar, ela pode ser diferente. Mas nós somos seres sociais. Isso significa que boa parte da nossa vida nós estamos falando do social. Pensa hoje, ao longo do seu dia, com quantas pessoas você conversou? Em quantos lugares você esteve? Quantas interações sociais você teve? O nosso trabalho nos exige interação social. Quando você chega em casa, se você é casado, o seu relacionamento exige habilidades sociais. Se você tem filho, você precisa de habilidades sociais para lidar com seu filho. A verdade é que praticamente todos os nossos problemas, vamos colocar assim, passam pelo nosso comportamento social. Então, a grande maioria das queixas nos consultórios envolvem as nossas relações com outras pessoas. Então, uma pessoa que tem competência social, ela vai conseguir agir com o outro, se relacionar com o outro de uma maneira eficaz e apropriada. Que a gente sabe que isso é uma coisa difícil hoje em dia, a gente sabe disso. Quando a gente começa a discutir esse tipo de comportamento, esse tipo de repertório, começa a se entender o seguinte: de maneira geral, como que nós, seres humanos, nos comportamos, tá? De maneira bem grotesca, vamos colocar assim. Quando nós nos vemos numa situação de perigo, ou a gente se vê numa situação de ansiedade, ou de medo, alguma situação social que a gente está vivenciando, que elicia em nós, produz em nós sensações desagradáveis, como medo, ansiedade, tristeza, angústia. Sempre que essas emoções aparecem, o que, que nós fazemos? Nós tentamos eliminá-los. A gente faz isso. Se pegar a literatura comportamental, tem anos de pesquisa mostrando que nós, diante de situações desagradáveis, vamos fazer de tudo para a gente se escapar dela. A gente vai tentar fugir e se esquivar o máximo que a gente pode. Ok. Então, de maneira geral, quando a gente se vê diante dessas situações, o que a gente faz? Foge ou se esquiva. Te dar um exemplo. Começa a surgir um assunto delicado no seu relacionamento. Vamos colocar assim.
E aí você começa a se sentir inseguro. E essa insegurança faz você ficar com medo de você perder aquela pessoa. Vamos imaginar. Então você tá apaixonado, com medo de perder aquela, se sentindo angustiada. O que você faz? Encerra o assunto. Você concorda? Não, amor. Pode ser do seu jeito, não tem problema. Quando a gente se comporta assim, você foge daquela situação, né? Que você está interpretando como uma situação ruim, para que você mantenha aquela pessoa na sua vida, vamos dizer assim. Então, teoricamente, a gente foge de uma situação ruim numa expectativa de que daqui a pouco a gente tenha um retorno real daquilo ali. Tudo bem. Só que muitas vezes, o que as pessoas fazem nisso? Elas evitam um problema imediato, uma discussão, só que ao evitar essa discussão, elas criam um problema para longo prazo. Vou te dar alguns exemplos, não vou falar de relacionamento, porque isso aparece muito, tá? Você começa a namorar com alguém, aí você tá apaixonado, você tinha muita expectativa, você queria muito casar e tal, e aí você começa a conversar, surge um assunto sobre filhos. Aí você começa a pensar, eu não sei se eu quero, se eu não quero, fico angustiada com esse assunto, não quero pensar nisso agora, vamos deixar para conversar isso depois. Aí naquele momento você concorda com seu parceiro, sei lá, seu parceiro tá falando que ele não quer ter filho. Você fala, não pensei nisso direito, sabe de uma coisa, também não quero. Não, também não quero ter filho. Vamos conversar isso depois, deixa eu fugir desse assunto. Aí passa 3, 4 anos de casamento, esse marido começa, e aí o filho? Aí você começa, não sei se eu quero. Olha só, uma conversa que foi evitada 5 anos atrás, começa a gerar um desgaste nessa relação. Então, eu evitei um problema, mas eu criei outro. Infelizmente, gente, a grande parte do nosso repertório comportamental, nós somos bons fugidores e esquivadores, vamos dizer assim. Nós somos especialistas em fugir de situações que nós consideramos aversivas, ok? Aonde que entra a habilidade social aí? Um dos conceitos, quando a gente fala de habilidade social, é um conjunto de comportamentos que você consiga resolver problemas de uma maneira imediata, né? Agir numa cena social, vamos colocar assim, enquanto você minimiza a probabilidade de problemas futuros. Então, no primeiro comportamento, eu fujo de uma situação que me desagrada e eu crio uma bomba a longo prazo. Na segunda situação, que a gente está dizendo que é o padrão de comportamento desejado, vamos dizer assim, o que eu faço? Eu me proponho a resolver o problema de uma maneira imediata, entendendo que isso vai minimizar problemas a longo prazo. Então, quando você está num relacionamento e começam a vir as conversas difíceis, não vou me aprofundar nisso, porque eu vou falar disso semana que vem, sobre conversas difíceis. O que nós fazemos quando vem as conversas difíceis? Nós enfrentamos ou a gente deixa para lá? Isso influencia muito, óbvio, na nossa saúde mental, com certeza, mas isso fala também muito da nossa habilidade social. O quanto que eu tenho de repertório comportamental para lidar com algumas coisas que acontecem na minha vida. Quando a gente fala de habilidades sociais, aí quem é da área sabe, por que é tão importante? Por que a gente fala tanto sobre isso hoje? Porque esses comportamentos hoje perpassam as nossas vidas. Nós somos indivíduos sociais. Se você não assistiu Náufrago, você precisa assistir. Esse filme é antigo, mas esse filme tem uma lição ali importante. Que é o quê? Não, o homem não é uma ilha e não, nós não conseguimos viver sozinhos. Nós somos indivíduos intrinsecamente sociais. Então, o repertório social que eu desenvolvo vai falar do quão bem sucedido eu vou conseguir ser em diferentes áreas da minha vida. A gente precisa ter habilidade social para trabalho. Imagina, vai trabalhar sem habilidade social, você vira escravo, você faz tudo porque você não consegue pôr um limite, você não consegue ser assertivo no seu trabalho. Família, você vira empregado doméstico, você vira serviçal de todo mundo se você é uma pessoa passiva, por exemplo. Pessoas que adoram agradar todo mundo, que têm poucas habilidades sociais, acabam muitas vezes servindo a família de uma maneira integral, adoece, essa família não se dispõe a cuidar e depois a pessoa fica magoada. Olha só, faltou habilidades sociais para você lidar com o seu contexto familiar.
Faculdade, trabalho em grupo. Quem já fez faculdade sabe o que é o trabalho em grupo. Gente, eu tive muita sorte que na minha faculdade eu não tinha problema de trabalho em grupo. E aí ficou o mesmo grupo do primeiro semestre ao último, mas eu sei que eu sou uma pessoa muito sortuda. Porque, de maneira geral, a faculdade é um momento que você tenta não gastar o seu réu primário, querendo matar os coleguinhas. E falta o quê? Falta habilidade social. Adriana, você pode... Eu fiz porra nenhuma e tô à toa aqui há um mês. Mas você pode pôr o meu trabalho aí no seu nome, por favor, para você ganhar o diploma 2 vezes no meu lugar? Aí a pessoa não consegue falar não. Aí vem para terapia porque está se sentindo sobrecarregada. O que está faltando? Está faltando habilidade social na faculdade. Tá faltando falar, olha, não. E a gente acha que não. Mas muitas vezes, se a pessoa tem um déficit muito grande em termos de habilidades sociais, isso vai comprometer diferentes cenas da vida dela. Então, ela pode ser uma pessoa que tem dificuldade na faculdade, ninguém gosta dela, ou então é uma pessoa que é carregada pelos colegas, e aí serve esses colegas de alguma outra maneira, ou são pessoas agressivas, extremamente dominadoras, que acha que tem muito amigo e só tem amigo quando tá ali, quando sai todo mundo fala mal. Tudo isso fala do quão habilidosos socialmente nós somos. Por isso que a habilidade social é tão importante. É um conjunto de repertórios muito importante para indivíduos sociais como nós, ok? Nascemos habilidosos, desenvolvemos nossas habilidades. Hoje, o que nós sabemos? Hoje nós sabemos que as duas coisas estão conectadas. Então, tem um pessoal da psicologia evolucionista, se você for procurar, tem umas coisas bem interessantes. O que eles vão falar, por exemplo? O que nós sabemos hoje? Que nós nascemos com algumas capacidades bioquímicas, biológicas, estruturais. Te dar um exemplo, neurônios espelho. O que nós sabemos do neurônio espelho? Pessoas que têm muito neurônio espelho são pessoas que conseguem espelhar o comportamento do outro com muita facilidade. São pessoas que tendem a ser pessoas mais empáticas. Então você pega a criancinha, tem a criança que está arrancando a cabeça do boneco, já viu essa cena? Arrancando a cabeça do boneco, e tem a criança que está fazendo o curativo na bonequinha, que vê um bichinho na rua. Uma amiga minha, a filha dela quando era pequenininha, ela viu os animais, era a coisa mais linda, gente. Ela viu os animais, ela abraçava e ela chorava. Ela ficava emocionada. Ela tem vídeo, ela pequenininha com 2 anos, pegava uma galinha, chorava abraçando a galinha emocionada que ela estava com uma galinha no colo. Olha só, existem questões que são biológicas. Temperamento, por exemplo, eu tenho uma foto lá em casa, eu com os meus 2 irmãos, meus velhos, que eu devia ter uns 2 anos nessa foto. Vou até postar aqui qualquer dia nos stories. Eu com a cara de mau humor. Sabe quando você acaba de acordar de manhã assim, que você tá mal-humorada, com a cara fechada? Eu devia ter uns 2 anos, a cara fechada. Então eu tô assim, mal-humorada, com o olho revirado na foto. E a minha irmã, que é uma pessoa extremamente extrovertida, ela tá assim na foto. Com um sorriso assim, ó, pro mundo ver. Isso são diferenças biológicas. Lá em casa, eu sou a mais introvertida dos meus irmãos. Olha só, meus 2 irmãos mais velhos são super extrovertidos, gostam de falar, gostam de um palco. Eu sou super introvertida, tenho que estar nesses lugares, mas eu sou super introvertida. Isso são diferenças o que? Biológicas. Eu tenho pacientes que eles são tão empáticos, que aquilo ali não é só aprendizagem de vida. Você vê que tem uma questão biológica na coisa. Então, por exemplo, essa coisa do Rio Grande do Sul que está acontecendo, né? Ainda está acontecendo, as cidades ainda estão debaixo d'água. Tem mais de um mês que eles estão passando por isso. Eu tive pacientes que choraram profundamente. Por quê? Porque a pessoa é tão empática que ela acaba se vendo naquela cena. Isso é uma questão biológica, olha só. Sensibilidade sensorial, isso é uma tendência biológica. Só que a habilidade social, e essa é a parte boa, ela não é só biológica.
Por mais que a gente entenda essas diferenças biológicas, existem crianças que nascem mais competitivas, crianças que são mais cooperativas, crianças mais extrovertidas, outras mais introvertidas. Essas diferenças vão construir quem nós somos a partir daquele momento. Mas existe um outro caminho que vai ser uma combinação, que é aquilo que eu aprendo. É a minha história de aprendizagem, né? Minha família, como que era a troca. Minha família é uma família que tem habilidades sociais. Minha família tem dificuldade de habilidades sociais. Tudo isso vai falar do quanto que esse ambiente está me propiciando ou não aprender. Quando eu entrei na faculdade, então, olha só essa cena. Caçula. Então, eu tinha 2 irmãos mais velhos, super extrovertido, todos os dois. O meu irmão, o Marcelo, ele é uma pessoa que em 5 minutos ele tem amigos, aonde quer que ele esteja, ele senta, ele conversa e ele fala, não sei o que lá, não. A minha irmã, até hoje, não conheço ninguém que não gosta dela, todo mundo que conhece a minha irmã fica apaixonada. E eu, a mal-humoradinha da vida. Então, eu cresci nesse contexto, irmãos muito extrovertidos e eu mais introvertida. Então, até a minha adolescência, quando vem nascer os meus irmãos mais novos. Quando eu entrei na faculdade, o que eu descobri? Primeiro, eu descobri a análise do comportamento. Foi um achado que eu tive quando eu entrei na faculdade. E a segunda coisa que eu descobri é que comportamento podia ser aprendido. Ninguém tinha me falado desse negócio ainda. Foi tipo descobrir um pote de ouro na minha cabeça. Quando eu descobri que comportamentos poderiam ser aprendidos, o que eu descobri? Que habilidades sociais também. Eu estava na faculdade nisso. Para vocês terem noção, na minha graduação, o meu TCC foi sobre habilidades sociais. Então, tem tipo 20 anos que eu estou estudando habilidades sociais. E o que eu descobri ao estudar habilidades sociais? Que habilidades sociais podem ser aprendidas. Então, a gente começa a olhar para o cliente que não é tão empático e a gente fala, ok, você não nasceu lá com seus muitos neurônios espelhos, você tem uma tendência a ver a coisa de uma maneira mais neutra, mais fria ou mais racional, mas você pode aprender a ser empático. Então, olha só, a gente começa a dizer que aquilo que eu não tenho naturalmente, vamos colocar assim, ou aquilo que talvez a minha vida não proporcionou um desenvolvimento, eu possa vir a aprender. Eu quero falar sobre algumas dessas habilidades, são muitas, eu escolhi algumas para estar conversando com vocês hoje. Se alguém puder, me sinaliza meu horário, por favor. Olha só, eu quero falar das principais que talvez sejam as que a gente acaba trabalhando muito. Comecei a falar de empatia, deixa eu continuar falando sobre ela. Empatia é uma habilidade social. A capacidade de você compreender e se colocar no lugar do outro. Tem pessoas que fazem isso de maneira natural. A pessoa vê uma cena e ela já se coloca no lugar do outro. Tem pessoas que não. Ah, Adriano, o que nós fazemos quando não? Nós vamos treinar a empatia. Quando a gente pega esses comportamentos, a gente precisa entender que a gente está falando de um conjunto deles. Mas uma vez que esse conjunto exista, você vai conseguir ter uma resposta que socialmente vai ser interpretada com aquela finalidade, aquela função, ok? Então, é muito comum em terapia de casal, uma das coisas que a gente faz é treino de empatia, né? Como você ter uma conversa praticando empatia, por exemplo. Como resolver um conflito praticando empatia. As empresas hoje começaram a falar muito sobre isso, né? Você tem livros hoje já que vão discutir a empatia dentro do contexto organizacional, por exemplo. Outro comportamento aí importante em termos de habilidades sociais, comunicação verbal e não verbal. Qual que é a sua capacidade de expressão? Vai falar da nossa capacidade de expressar de maneira clara e eficiente, usando uma linguagem corporal adequada. Gente, um dos maiores problemas do mundo é comunicação. Uma das habilidades mais importantes é comunicação. Como que nós somos em comunicação? Normalmente péssimos. Lá em casa, comunicação não é um forte da família. A gente tem um déficit familiar em comunicação. Essa é a realidade. Para vocês terem noção, eu sempre dou esse exemplo porque eu até hoje não consegui ter um pior. Ah, não, tem, lembrei. Mas tudo bem. Olha só, eu estava fazendo faculdade aqui, tem muitos anos isso.
quando eu recebo um telefonema da secretária do meu pai. A secretária do meu pai me ligou, falou: Adriana, seu pai mandou você voltar hoje para Vitória, porque o seu avô morreu. Saí da faculdade, ia ter prova, conversei com a professora, meu avô morreu, aquela coisa. Peguei, fui para casa, arrumei mala, peguei o avião, fui para Vitória. Eu ia chegar em Vitória para encontrar com os meus irmãos, para a gente poder ir para Bahia, pro enterro do meu avô. Cheguei em Vitória, meu avô morreu, e entra no carro e vão para Vitória, e vão para Bahia, e todo mundo chora, e minha irmã chora, e eu choro, e aquele momento, sabe, perder o meu avô, estamos vivendo esse momento, perder o meu avô. Quando a gente chegou em Itabuna, que era a cidade que ele estava, meu pai e meu outro irmão tinham ido primeiro. Quando a gente chegou em Itabuna, meu irmão esperou, não sei. Meu pai virou pra gente e falou assim: você quer ver seu avô? A gente chegou na casa do meu tio. Meu pai falou: vocês querem ver seu avô? Eu pensei: mas meu avô tá aqui. Tipo assim, uma pessoa morta dentro de casa. Aí eu falei: deve ser essas coisas de antigamente, né? Que cidade interior, que a pessoa enterra, faz o velório em casa. Falei: deve ser isso, né? Deve ser o velório e tal. Aí a gente falou: sim, claro, né? Eu vim de Brasília pra cá pra ver meu avô, claro, quero ver meu avô. Quando eu fui ver meu avô estava vivo. Gente, eu tomei um susto. Sabe quando você tipo assim, você tá 2 dias chorando que a pessoa morreu. E aí você chega lá, a pessoa tá viva. Eu falei: gente, a gente tem muito problema de comunicação lá em casa. É generalizar. O que é isso? É você não conseguir expressar de maneira clara. É possível treinar? Claro que é possível treinar. Eu me considero uma boa comunicadora no meu trabalho, por exemplo. Aqui, ó, a minha live está toda preparada. Eu me organizei cada etapa do que eu ia falar com vocês. Eu consigo fazer. Se eu não fiquei brava, eu fiquei chocada. Eu confesso pra vocês que meu primeiro ato foi de choque. Tipo assim, meu avô tava vivo. Eu não tava esperando por aquilo. Aí eu fiquei um pouco chocada. Ficamos sem saber o que fazer. Imagina, você viajou para ir pro enterro. Você chega lá, não tem enterro. Aí começamos a conversar com os nossos primos, não sei o que, nananã. Quando foi à noite, meu avô morreu. Então, assim, foi o final de semana de despedida. Mas só para vocês sentirem o nível de comunicação da minha família. Adriana, você é uma boa comunicadora aqui. Você fala começo, meio e fim. Sim, eu me preparo para isso, ó. Pergunta para minha esposa como eu sou comunicadora quando eu quero falar alguma coisa que eu tô sem saber como que eu falo. E isso, gente, é uma habilidade. Olha só, tem 10 anos que eu preparo aulas para eu dar. Tem 3 anos que eu tô casada. É aquela coisa que você tem que ir treinando. Por isso a ideia desse aprendizagem. Deixa eu continuar aqui. Escutativa. Escutativa é uma grande habilidade social. As pessoas não ouvem. As pessoas não ouvem. As pessoas interrompem as outras, as pessoas completam frases, as pessoas são impacientes na escuta. Isso é um grande problema, ok? Como que você treina? Na época da faculdade, eu tive um professor que ele me passou uma tarefa, ele deu uma tarefa para a sala assim, para treinar a escuta. Foi super interessante porque eu comecei a fazer e dá certo. É o quê? Quando você for conversar com alguém, não converse pensando no que você vai responder. Quando você for conversar com alguém, você precisa se organizar para primeiro eu vou ouvir o que ele vai falar, para depois eu pensar no que eu vou dizer. O que isso significa na prática? Vou falar enquanto terapeuta. Então, o que significa fazer isso na prática? Significa que quando o meu paciente para de falar, eu preciso de um tempo para raciocinar, porque eu não estava pensando na hora, eu preciso pensar depois. E o seu tempo de raciocinar atrapalha? Não, o meu tempo de pensar é o silêncio necessário para ver se ele quer complementar alguma coisa ou não. Isso é você treinar a escuta, porque quando a gente escuta, já pensando no que a gente vai responder, você não está escutando efetivamente, você está se preparando para uma retórica. E a gente sempre erra em se preparar para uma retórica durante a escuta, você não está ouvindo, ok? Então, essa é uma habilidade social importante. Outras habilidades sociais aqui, 3, eu vou falar rapidamente, tá? Qualquer dia eu faço uma live para falar de cada uma aqui. Assertividade.
Capacidade de expressar pensamentos e sentimentos de maneira clara e direta. Eu descobri que eu sou muito assertiva, até mais do que eu devia. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho observado que eu sou clara e direta demais. Tem hora que isso gera comprometimento. Porque e esse é o lance das habilidades sociais, né? Se eu sou assertiva sem empatia, eu comprometo a minha comunicação com esse outro. Entende? Se eu sou empática sem assertividade, eu acabo me colocando numa situação de passividade. Por isso que quando a gente fala que uma pessoa é habilidosa socialmente, a gente está falando desse conjunto de comportamentos que a pessoa consegue ter nas interações sociais dela. Resolução de conflitos. Como que a gente lida com o desacordo? Como que eu lido quando uma pessoa fala uma coisa que eu não gosto? Então, esses dias minha esposa me falou um negócio. O que você acha disso? Aí eu pensei... No meu primeiro momento foi não. Aí eu parei e falei assim, que eu tô tentando melhorar minhas retóricas. Aí eu parei e falei assim, olha só. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Eu estou disposta a conversar sobre o assunto para ver se a gente chega em algum acordo. Gente, foi uma evolução eu fazer isso. Olha só, isso é você tentar fazer o quê? Resolver um conflito. Como que eu lido com desacordo? Como que eu lido com não? Isso vai falar da minha capacidade de olhar para aquela situação e ver o que eu consigo, em que denominador consigo eu chegar com aquela pessoa ali, né? Nesse meio do caminho que é bom para mim e bom para ele. Você quer ver uma outra habilidade social que nós falamos pouco e temos ainda menos? Manejo de emoções. A gente tem pouco manejo emocional. Por que manejo de emoções é uma habilidade social? Porque sem ela, você não consegue ser assertivo. Porque sem ela, você não consegue escutar. Imagina, você está conversando com alguém e você começa a ficar irritado. Aí sua raiva começa a crescer. Você aumenta seu tom de voz. Você começa a falar coisa que você não devia. O que está acontecendo? Está faltando manejo emocional. Manejo emocional é reconhecer, não, tô com muita raiva, tô morrendo, se eu entrar nessa briga aqui, vai rolar sangue e eu preciso sair dessa situação. Eu preciso voltar para um outro estado. Eu falo muito isso com os pacientes, de vez em quando eu tenho essa conversa aqui em casa também. Se eu tô numa situação de conflito, que eu sinto que eu vou estourar, o que eu faço é sair dela. Ah, Adriana, por que você faz isso? Porque eu preciso manejar minha emoção. Se eu continuar naquele estado emocional, eu sei que daqui a pouco eu tô falando coisa que eu não quero dizer, que eu vou falar porque eu tô com raiva. Você aprender a fazer isso é você aprender gerenciamento. A gente fala pouco de gerenciamento emocional, você já está falando com uma paciente minha. Nós não estamos dizendo que você pode controlar a sua emoção ou reprimir, né? Controlar, não vou sentir e põe ela lá para baixo, como um touro bravo. Se quiser controlar sua emoção como um touro, você vai se matar. Então não é tô com raiva, mas eu não tô com raiva, eu não vou sentir raiva. Não é. Eu tô com raiva e porque eu estou com raiva, eu preciso me afastar momentaneamente desse lugar para minha raiva passar, para eu conseguir voltar para conversar. Isso é gerenciamento emocional. Isso é uma das técnicas de gerenciamento emocional. Existem outras, ok? Isso são habilidades sociais. Como que anda as nossas habilidades sociais? Falei só de 6. A lista é imensa, tá? Teriam muitas outras que eu poderia ter colocado aqui. Como que anda as nossas habilidades sociais? Nós temos agora a geração alfa, que são a galera que está nascendo aí, e a geração Z são considerados nativos digitais. A minha sobrinha Lorena, com 3 anos de idade, ela mexia no tablet, que ela mudava a configuração do tablet, que a minha irmã, que era dona do tablet, tinha que pedir para ela mudar de novo porque ela não sabia. São os nativos digitais. A gente tem já uma geração de nativos digitais. Quem tá vindo aí então vai pegar sei lá o quê. Como que tá o nosso desenvolvimento de habilidades sociais nesse mundo digital que cada vez está mais intenso? Fiquei pensando um pouco sobre isso. Vamos analisar esse cenário. Quando nós não concordamos com alguém, o que nós fazemos hoje? Nós cancelamos.
O que a gente faz com as pessoas? A gente xinga. A gente teve a briga aí, Neymar e Luana. Luana não, quem é? Esqueci o nome dela. Neymar e a Piovani, né? Luana Piovani. Brigaram aí, quebraram o pau pra todo mundo ver. É feio se a gente for pensar. Olha só, quando eu não concordo com uma mulher, eu vou pra internet, eu chamo ela de louca, eu chamo ela. Assim que a gente passou a lidar com conflitos. Como que os nativos digitais lidam com conflitos? Eles xingam as pessoas, eles cancelam, eles ameaçam. A Carol Conká, na época lá do BBB, ameaçaram o filho dela de morte. O que o menino tem a ver com isso? Ok? Qual é a nossa capacidade de resolver conflitos? Sinceramente, atualmente, pouquíssimas. Vou te falar as consequências disso. Vamos falar dos homens? Homens, me desculpem, tá? É uma crítica, entendam isso como uma crítica positiva. Qual é a maior queixa hoje das mulheres heterossexuais? Uma delas, tá? São muitas, mas qual que é uma das maiores queixas? Nós temos uma geração de homens que não sabem conversar. Não conseguem ter uma conversa. Entram no Tinder para ter relacionamento. Gente, eu fiquei tão chocada quando eu descobri isso, que às vezes eu acho que eu vivo em outro planeta. Começaram a me contar, né? Você vai conversa com uma pessoa, conversa com outra, uma história, uma outra, que é comum no Tinder. Você começar a conversar com o cara, oi, e aí, tudo bem? Tudo. Ele manda foto do pênis. A pessoa não pediu nudes. Você manda foto do pênis. Uma amiga minha tava aqui em casa esses dias, a gente conversando, ela contando que ela tava numa festa, o cara chegou nela, ela falou que não, ela falou, não, você quer e tal. Ele falou desse jeito, tá? Já pode, né? Crianças tapem os ouvidos. Ele virou pra ela e falou assim, o meu pênis é muito grande, você devia ver. Eu falei, mas você tá de sacanagem? Ela falou, não. Eu falei, quando você falou não, a primeira coisa que ele disse foi isso? Ela falou, foi. Olha só, esse é o mundo digital. Gente, a gente tá falando um pouco sobre isso, vamos falar mais sobre isso? Os homens dessa geração Z nunca foram tão conservadores. A gente tá numa sociedade que a gente teoricamente estão ficando cada vez mais progressistas, desculpa, e os homens estão mandando nudes sem que as mulheres solicitem. E aí estão reclamando que estão ficando sem ninguém. Olha só, a habilidade social na era digital. E as mulheres? Vamos falar sobre as mulheres? Como que elas estão? A maioria no clonazepam. A maioria das mulheres hoje estão na medicação. Adriana, mas as mulheres estão mais adoecidas. De fato, esse é um dado que nós temos em termos de saúde mental. As mulheres são mais adoecidas em termos de saúde mental que homens. E a gente pode discutir isso para diferentes vias. O ponto é, nós não desenvolvemos... Sabe, deixa eu te falar uma coisa que eu vejo muito. Vive um casamento merda, com todo respeito, vive um casamento merda, não tem coragem muitas vezes de se separar, não tem coragem de mudar, não tem coragem de recomeçar, porque acha que tá velho, porque acha que passou da idade, seja lá por que acha. Aí a pessoa se enfia de remédio para conseguir suportar uma vida de merda. Gente, infelizmente, existem muitas pessoas que tomam medicação, não é porque elas querem melhorar, elas querem ter uma vida diferente. Elas tomam medicação para suportar a vida de merda delas. Essa é a verdade. Ok? São poucas as pessoas, a estimativa é 2% só, que ao procurarem um psiquiatra também se engajam num tratamento terapêutico. Nada contra os meus colegas psiquiatras, mas psiquiatria sem tratamento terapêutico, não existe nem remissão de sintomas às vezes, dependendo do quadro. Tem hora que você precisa mudar a vida para a vida mudar. E isso significa o quê? A gente precisa ter relações melhores. Olha só, por que nos falta tanta habilidade social? Adriana, como que você tem tanta certeza que está faltando habilidade social? Deixa eu te dar só um dado aqui. A maioria das pessoas hoje ou tem relações rápidas ou tem relações tóxicas. De maneira geral, é isso que eu vejo. Ou tá trocando de parceira a cada 6 meses, não foi bom.
Ah, não gostei. Ah, não sei o quê. Ah, nananã. Ah, Tinder. Deixa eu pegar outra pessoa. Deixa eu pegar outra pessoa. Primeiro conflito, termina. Primeiro conflito, termina. E pega casamentos de 60 anos e pergunta para essas pessoas quantos conflitos elas tiveram que resolver. Não foram 2. Ah, entende o que eu quero dizer? Olha só, a maioria dos nossos relacionamentos são descartáveis. Ou a gente tá numas relações de merda, gente. Um monte de relação tóxica. E não tô falando só de casal heterossexual, não, tá? Que a gente fala pouco sobre isso. Mas existe muita violência doméstica em casais homo. Não só homossexuais, em casais lésbicas também. A violência é grande. Isso tá muito ligado aos nossos papéis sociais. Não vou entrar nisso hoje, que isso não é o assunto de hoje. Olha só. Como que eu faço para ter relações saudáveis? O que eu faço para as minhas relações serem mais saudáveis? Você precisa aprender habilidades sociais. Agora aqui vem o grande ponto, tá? Vou caminhar para o final aí com você. Olha só, quando eu descobri a psicologia, né? Quando eu descobri a análise do comportamento, o Skinner tem uma ideia, 2 que eu vou falar aqui para a gente terminar, que eu me apaixonei. Uma das coisas que o Skinner fala é que todo problema é um problema de comportamento. Todo problema é um problema de comportamento. O que isso significa? Que se eu estou com um problema no meu casamento, por exemplo, eu estou com um problema porque o meu comportamento, em alguma medida, provoca o problema. E vice-versa. Se eu estou com alguma questão no meu trabalho, existe um comportamento meu que provoca aquele problema. Aí o que nós fazemos? A gente fica se drogando e continuando fazendo a mesma coisa. Ah, isso é muito louco. Olha só, se tem algo que tá dando errado na minha vida, eu tô fazendo, não tô conseguindo. Eu tive uma conversa que não foi boa conversa, deu ruim. O que significa pra mim? Significa que eu não tô sabendo fazer direito. Isso significa o quê? Que eu tenho que fazer diferente. Ah, mas eu não sei de fazer diferente. Então isso significa que eu preciso aprender. Olha só, todo contexto social exige aprendizagem. Eu tenho 44 anos. Hoje um paciente meu, estava atendendo um paciente meu, ele falou assim, também ela é super velha, ela tem 35 anos. Aí eu tive que rir, não consegui, super velha, 35 anos. Aí eu ri, aí ele falou assim, não, mas você parece nova. Aí eu falei, quantos anos você acha que eu tenho? Ele falou 40. Eu falei, tá bom. Sou a velha de 40, mas eu tenho 44. Ganhei 4 anos, tá? Tá ótimo. Olha só, eu tenho 44 anos. Quantos anos eu estive solteira? 41. Quantos anos eu dou aula? Há mais de 10 anos. Há quanto tempo eu falo? Há uns 30 e poucos. Que eu comecei a falar mais tarde. Olha só, cada momento da nossa vida nos exige o quê? Coisas novas. Quando você estava no prezinho, o que você fazia? Você pintava, olha que delícia. Tinha a soneca da tarde, depois do lanche. Aí você vai para a primeira série, você chega na segunda, começa a ter prova. Aí você chega lá na quinta série, você começa a ter um monte de professor. Olha que coisa difícil. Tinha um professor, agora tem 10 professores. Aí você entra no ensino médio, aí você entra no Walking Dead total, entendeu? Carniceria é o ensino médio, gente, é bagaceira. É um salve-se quem puder. É todo mundo tipo bicho hormonal querendo pegar todo mundo. O que acontece? Acabou a pintura, é outro, te exige outro comportamento. Aí você entra na faculdade, aí outro comportamento te exige. Aí você entra no mercado de trabalho, é outro comportamento. Cada etapa, cada ciclo da nossa vida nos exige novas aprendizagens. E esse é um grande problema. Por que isso é um grande problema? Porque, de maneira geral, existe uma falsa ideia, uma falácia sobre ser adulto. A gente precisa falar mais sobre ser adulto. Quando eu era criança, eu achava que ser adulto sabia de tudo. Quando uma amiga minha teve filho, eu liguei para ela, dei parabéns, falei parabéns e tal. Eu falei, agora, a partir de hoje, você sabe de tudo. Aí ela riu, ela falou, como assim? Eu falei, você virou mãe. Quando a pessoa vira mãe, ela tem todo o conhecimento do universo nela. Não é isso que a gente pensa?
Quando o nosso pai fala assim, não, ele fala, eu tô falando isso porque eu entendo por quê. O que que nós imaginamos? Essa galera sabe tudo. Aí nós viramos adultos. Aí a gente vira adulto e a gente descobre que a gente não sabe quase nada. A gente descobre que a gente não sabe mexer no nosso dinheiro, a gente descobre que a gente não tem gerenciamento emocional, a gente descobre que a gente tem dificuldade na nossa comunicação, a gente começa a descobrir um monte de problema, e aí o que que nós fazemos? Ah, eu sou assim mesmo. O tanto de adulto que fala isso o tempo todo. Ah, não, porque eu sou assim mesmo. Olha só, ser assim mesmo a vida inteira vai te levar a ficar doente muitas vezes ao longo da sua vida. Por quê? Porque hoje, aos 44 anos, eu não tenho energia no meu corpo que eu tinha aos 19. Eu fiz uma trilha esse final de semana, 10 km, gente. Nem achei que eu ia dar conta, mas eu dei conta. Fiz a trilha. Duvidei de mim? Duvidei. Me xinguei algumas vezes? Com certeza. Fiquei 3 dias andando sentindo dores musculares? Também isso aconteceu. Mudou, meu corpo tá diferente, não é o mesmo? E o que que acontece? A gente vai saindo de uma etapa e entrando numa outra etapa e a gente não quer aprender coisas novas. A gente precisa aprender. Eu falei com a minha esposa esses dias, a gente teve uma briga que eu falei com ela, eu falei, olha só, é difícil pra mim estar junto. Eu tenho um monte de coisa que eu não sei. Eu tenho muito mais habilidade hoje pra estar solteira, mais fácil pra mim. Tá casada me exige aprender coisas diferentes. Você quer ver uma coisa que eu aprendi? Engraçado essas coisas. Quando eu casei, logo que eu casei, eu que assumi as compras. Então, eu que faço as compras da casa. Aí era assim, eu falava, amor, vou comprar tal coisa, você quer? Ela falava, não. Aí eu comprava, aí ela comia. Aí eu ficava puta. Tipo assim, a pessoa falou que não queria. Tá aprendendo até hoje, né, Débora? A pessoa falou que não queria. Aí a pessoa vem, eu compro, a pessoa vem e come, eu ficava indignada. Aí eu pensei, sabe de uma coisa, eu preciso resolver esse problema. Como que eu resolvi esse problema? Eu resolvi esse problema fácil. A moça quer tal coisa? Não, eu comprava pra mim e pra ela. Pensava, se ela não quiser, eu como. Sobra mais. Gente, olha só, uma habilidade que mudou a minha vida. Meu Deus. Porque eu ficava tão irritada. Depois eu pensei, vou ficar irritada por conta disso? É fora. Olha só, mas eu precisei aprender, porque eu passei uns 2, 3 meses irritada, até eu descobrir que eu tinha que fazer diferente. Esses dias, vou até contar isso, esses dias uma amiga minha estava aqui em casa, a gente comeu, aí pedimos uma pizza e tal, aí eu fui preparar a mesa, ela estava comigo na hora, aí eu peguei assim uma faca, estava suja a faca. Aí eu falei, olha só, a minha esposa que lava a louça, eu falei, olha só, a faca tá suja. O que que eu poderia fazer? Eu poderia comprar uma briga que ela não lava a louça direito e a gente vai brigar uma semana por conta disso e nada vai mudar. Ou eu posso fazer o seguinte, agora que eu vi que a faca tá suja, eu devolvo a faca na pia, quando ela tiver que lavar, ela vai lavar de novo e eu não preciso discutir com ela sobre isso. Eu não vou me estressar e ela vai fazer e depois vai ficar do jeito que eu quero. Aí essa amiga minha virou pra mim e falou assim, nossa, tem sabedoria nesse negócio aí. Eu falei, a gente tem que aprender. Olha só, cada contexto a gente tem que aprender. Você quer ter filhos? Casou, ai, casei, tô aprendendo. Agora eu quero ter filho. Vai ter que aprender. Por quê? Porque ter filhos vai te exigir novas habilidades. Cada etapa da nossa vida, cada novo ciclo vai exigir que eu aprenda coisas novas. Vai me exigir novas habilidades sociais. Por que existe tanto atrito geracional? Porque as pessoas mais velhas muitas vezes decidem que elas não precisam mais aprender. Aí elas ficam pessoas velhas que é difícil até conversar. Por que isso é interessante? Porque as habilidades sociais também mudam. Mudam de acordo com o contexto, mudam de acordo com o momento, mudam de acordo com a cultura. Certo e errado, gente, é maleável ao longo do tempo. Essa é a verdade. Olha só. Habilidades sociais faz toda a diferença. E eu quero terminar com uma frase do Skinner que eu tenho certeza que meu tempo já deu. Vira e mexe, eu vejo o seguinte meme circulando na internet. Antes eu não soubesse, agora que eu sei, eu sofro mais. Já ouviu essa expressão?
Nossa, como que o conhecimento em demasia produz sofrimento. Não é mais interessante as pessoas que parecem que estão vagando, né? Sem saber o que está acontecendo? Às vezes a gente fica um pouco nessa coisa, né? O que é melhor? Você saber que você é um escravo ou você ser um escravo sem saber? O Skinner traz essa ideia. Ele fala o seguinte, que é melhor ser um escravo consciente do que um escravo inconsciente. Então, para o Skinner, é melhor saber que você é escravo do que nem saber que você é. Aí você fala, tá, mas saber que eu sou escravo vai me produzir sofrimento, porque tomada de consciência me produz sofrimento. É verdade. E ele fala o seguinte, melhor do que ser um escravo consciente, deixa eu voltar. Melhor é ser um escravo consciente que um escravo inconsciente. Só que melhor mesmo é não ser escravo. Olha só, quando eu comecei a estudar habilidades sociais, eu comecei a entender o seguinte, que saber o que eu não tenho, ter a tomada de consciência, eu tô fazendo uma avaliação psicológica, aí esses dias eu tava fazendo, o psicólogo virou para mim e falou assim, você é uma pessoa empática? Aí eu parei. Na teoria era para eu ter respondido rápido, mas eu não fiz. Eu parei, pensei na minha vida, pensei nas minhas interações. Falei, eu não sou. Aí ele olhou para mim, tipo assim, calma assim, você não é, né? Aí eu falei, eu sei ser empática. O meu trabalho me exige empatia. E no meu trabalho eu sei ser empática. Mas eu não sou naturalmente uma pessoa empática. Não sou. Ah, mas o que acontece? Olha só, quando eu tenho uma tomada de consciência que eu não sou, me gera sofrimento. Mas o que isso me possibilita? Me possibilita deixar de ser escravo daquilo. O que nós estamos dizendo de maneira geral? Adriana, eu tenho dificuldade de comunicação, eu tenho dificuldade em colocar limites, eu tenho dificuldade em ser assertiva, eu tenho dificuldade de conseguir fazer uma escuta empática. Às vezes você nem sabe o que você tem, aí você se dá conta. Ah, e o que você faz com isso? Agora você caminha para você deixar de ser escravo. Deixar de ser escravo de muitas vezes das circunstâncias que foram nos levando a vida inteira. O que é eu deixar de ser escravo? É eu falar, bom, não sei, então eu vou aprender. Sabe? A gente precisa ter a ideia da aprendizagem de uma maneira mais leve. Isso é habilidades sociais. Eu não sei fazer. Eu sei que eu tenho dificuldade de comunicação. Por quê? Eu penso muito. Aí quando eu vou comunicar, eu comunico com a minha conclusão de 3 semanas que eu tô pensando naquilo. A pessoa não participou do meu diálogo interno. Isso compromete a minha comunicação. Agora eu sei disso. Eu preciso trabalhar para melhorar. Ok? Melhor ser um escravo consciente que um escravo inconsciente. Mas melhor mesmo é não ser escravo. Ok? Então, se você tem problemas de habilidades sociais, fale isso com o seu terapeuta. Fala, olha só, tô me dando conta que eu preciso ampliar um pouco mais as minhas habilidades sociais. E vai aprender, gente. Eu faço isso assim intencionalmente, tem hora, me põe numas enrascadas. Por quê? Porque é importante para eu aprender. Eu preciso fazer coisas novas se eu quiser aprender coisas novas. Ok? Vou encerrar nossa live por aqui. Semana que vem, então, Robson, tá pago a minha dívida com você, tá? Live dada aí. Semana que vem eu vou estar falando sobre conversas difíceis, né? Como que a gente consegue conduzir conversas difíceis sem ninguém terminar com as facas na mão. Então, apareça aqui na semana que vem pra gente poder estar discutindo esse assunto, tudo bem? Gente, começamos aí nosso mês de junho, vamos ter lives aí toda semana. Fiquem ligados aqui que a gente vai estar divulgando o nosso cronograma, tá? G, saudade, vou estar aí final do mês, hein? Vamos combinar alguma coisa, vou te mandar mensagem pode ser uma torta de maçã, não tem problema não. Chego aí final do mês, vamos conversar, tá bom? Gente, muito obrigada pela sua paciência comigo hoje, por ter ficado aqui comigo. E a gente se encontra na próxima segunda-feira, tá bom? Se você gostou da live, curta, compartilha, marca alguém aqui nos comentários depois, tá? Pra pessoa poder assistir, que você me ajuda fazendo isso. Combinado? Boa semana, até a próxima segunda.